Na verdade, eu acho que essa audiência vai ser central para a instrução dessa proposta de emenda constitucional. Eu acho que a rica audiência, a rica contribuição de todos os representantes das três armas aqui e da nossa indústria bélica dá conta do que eu já disse anteriormente, que a situação, na forma como está, no modelo que está, não pode continuar. Eu acho que é evidente, nós chegamos a um momento em que não é mais possível, aceitável admitir o processo de sucateamento, de enfraquecimento das nossas Forças Armadas por todas as razões que já foram aqui elencadas, né? Eu acho que nós precisamos discutir, debater, talvez no âmbito de vossa proposta de emenda constitucional. Eu acho que poderíamos receber da defesa e das três armas também maiores dados sobre isso, sobre quanto hoje é disponibilizado para pessoal, quanto é disponibilizado para investimento, porque o que me parece estar aqui patente e claro, sendo colocado por todos os setores, é que nós precisamos ampliar a capacidade de aquisição de equipamentos, de fabricação de equipamentos e de investimento nas Forças Armadas. Então, o que nós estamos falando é de mais recursos, sobretudo para isso, né? Creio que talvez seja interessante discutirmos isso no âmbito da proposta de emenda constitucional, ajuste para a partir do que aqui foi dito e a partir dos dados que eu acho que é necessário subsidiar a nossa intervenção, o nosso trabalho e o nosso relatório na seguinte ordem. Eu acho, primeiro, de qual o valor que estamos falando concretamente, de qual a necessidade das três armas, do que é preciso para a circunstância que nós estamos, e que eu reitero, que é uma circunstância que não pode continuar. O Brasil já foi a maior potência bélica da América do Sul. Não é compreensível nós estarmos atrás do Chile, atrás da Bolívia, atrás da Venezuela. Não é compreensível com o papel que o país tem, com a geografia que o país tem, com a dimensão econômica que o Brasil tem e, sobretudo, pelo que foi dito por vários aqui, com o conjunto de riquezas que nós temos, que são riquezas de ordem agrícola, mas são riquezas de ordem mineral, são riquezas inclusive das inovações que existem. Nós já descobrimos, quando se debateu recentemente, se debateu a questão da necessidade de terras raras para a tecnologia do século XXI, inclusive, em especial nisso, nós temos potencial que nenhuma outra nação tem. Por o conjunto dessa circunstância, nós temos que aproveitar a vossa proposta de emenda constitucional para ser um ponto de reversão da situação que hoje se encontra as Forças Armadas brasileiras. Mas eu creio que, pela ordem, nós precisaríamos, primeiro, concretamente, de que valores estamos falando. 2, qual seria uma escala razoável e possível, né, para essa recuperação do poder, do potencial das Forças Armadas brasileiras, né? Acho que são as duas questões básicas e preliminares. Terceiro, hoje, como estão dispostas o orçamento das Forças Armadas, quanto é disponibilizado para pessoal e quanto seria o necessário para cumprir o objetivo que está sendo reivindicado por todos aqui, que é melhorar o equipamento das três armas. Eu acho que essas são respostas necessárias e urgentes, partindo e cumprimentando todos pela audiência, todos das nossas três armas, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, e todos, sobretudo da indústria bélica brasileira. E é importante assim, nós destacarmos a nossa indústria bélica, em especial nossa indústria aeronáutica, são, eu acho que, bons sintomas de um Brasil grande, de um Brasil exitoso. A Embraer é um belíssimo milagre brasileiro.
A Embraer é um exemplo concreto do que o Brasil pode, do papel que o Brasil pode fazer no mundo e, sobretudo, de que o brasileiro, quando sonha, pode realizar seus sonhos sem limites. A nossa indústria bélica, e eu destaco aqui em especial a Embraer, é um exemplo concreto disso. Por isso, é uma questão, o que nós estamos debatendo aqui é central do ponto de vista da soberania nacional, mas é central do ponto de vista da afirmação soberana do Brasil do mundo, da afirmação do Brasil no mundo. Então, nós saímos daqui e concluímos essa audiência com uma convicção. Nós temos que avançar nessa proposta, temos que avançar nesse debate. A reivindicação aqui colocada pelas Forças Armadas Brasileiras e pela indústria bélica é uma afirmação necessária para o Brasil que se pretende construir e, sobretudo, que dialoga com o momento que o Brasil está vivendo no mundo atualmente, sobre o momento que o mundo está vivendo atualmente. Dito isso, eu creio que nós precisamos apenas e somente dar resposta a essas indagações para dialogarmos, elaborarmos, inclusive, porque esse é um debate também com outros setores do governo, é um debate a ser feito, sobretudo, também com a equipe econômica. Nós temos que fazer um texto que tenha também a necessária responsabilidade fiscal. Compreendemos, todos aqui sabem muito bem disso. A história não tem ideia, não tem nenhuma pretensão de aprovar alguma proposta que seja, do ponto de vista orçamentário, que desequilibre com o restante da peça orçamentária pública, mas tem uma emergência que eu acho que há um diagnóstico e há uma compreensão comum aqui que deve ser sanada e deve ser encaminhada. Então, eu acho que nós temos esse dever de casa de darmos resposta a essas perguntas e indagações que aqui foram apresentadas, mas, sobretudo, eu acho que ficou patente aqui nessa audiência pública, pelas posições diferentes, que há uma compreensão de todos os parlamentares, de todos os campos políticos, de governo e de oposição, que esse é um assunto do Estado brasileiro e que tem que ser dado uma resposta. Muito obrigado e parabéns, senador Portinho, pela iniciativa da Europarlamentar Constitucional. Essa audiência pública é nossa, senador Rodolfo. Muito obrigado, você como relator, e eu acredito que aqui a gente deu mais um passo no avanço da PEC 55, né, para chegar a essas convergências. Senador Chico Rodrigues. Eu quero inicialmente parabenizar Vossa Excelência, senador Carlos Portinho, pela iniciativa tão oportuna, dizer que nós queremos aqui fazer um rápido comentário em relação audiência pública extremamente qualificada, mostrando, inclusive, os representantes das nossas Forças Armadas, da indústria, também aqui presentes, cada um com um cabedal de informações extremamente qualificado, mostrando no cenário atual que é fundamental o governo rever esses gastos na área militar, em defesa, e tendo como referência, não, pelo menos em termos proporcionais, né, nós estamos classificados em 6º lugar em investimentos na área de defesa na América do Sul, atrás da Colômbia, do Equador, do Uruguai, do Chile, da Bolívia, e isso, na verdade, nos inquieta, mostra que a visão global de investimentos em área de defesa, ela, claro que não pode ser comparado com os países líderes da OTAN, que estabeleceram a partir de agora o investimento de 5% do PIB desses países em defesa. Mas nós entendemos que é importante que haja um impulso de uma forma segura e determinada pelo governo federal em relação a essa área de defesa. Nós entendemos que tem que ser um programa de Estado, porque os governos se alternam e, obviamente, é o humor político e ideológico que muitas vezes prevalece. E nós entendemos, aqui ficou bem claro, e o mundo todo
vive momentos tensos hoje e sabemos que nós precisamos ter realmente a nossa defesa, um país continental como o Brasil, que tem a Amazônia Verde, que tem a Amazônia legal nossa, com riquezas imensuráveis, tratando, inclusive, com minerais estratégicos importantíssimos para a humanidade, né? Eu, inclusive, apresentei um projeto de regularização e regulamentação da exploração de terras raras agora, e todos que estão aqui presentes sabem o que representam as terras raras. Portanto, acho que essa audiência pública, como já foi dito aqui por alguns empresários, é extremamente diferente do que aconteceu no passado. Meu caro colega Carlos Portinho, essa oportunidade mostra de uma forma transnuda exatamente o que é importante para que o nosso país, o governo, possa se debruçar, o nosso relator, né, possa se debruçar sobre essa PEC 55, que chega em boa hora e precisa ser realmente definida o mais rápido possível para que o Brasil possa ter, além da segurança, tecnologia, geração de emprego, geração de renda, enfim, tudo que vai agregar valor ao nosso país. E quem não protege, como diz um cidadão no meu estado, ele diz que quem não protege o que tem não é dono. Então, obviamente, o Brasil precisa realmente de uma política de Estado extremamente forte na área de defesa, e nós entendemos que o senso de responsabilidade, de compromisso do nosso relator, obviamente, mostrando a importância à área econômica do governo de estabelecer esses novos valores, possa fazer com que o impacto socioeconômico esperado com a PEC venha melhorar a segurança do nosso país. Obrigado. Muito bom, o senador Chico Rodrigues. Inclusive, só acrescentando aqui a colocação do senador Randolph, essas questões, essas arguições que ele bem faz, certamente serão respondidas todas pelos comandantes das forças que estarão presentes, já deixo aqui o convite a todos, no dia 23, próximo de setembro, na CCJ. A audiência vai contar somente com as autoridades, o ministro da Defesa, José Mussi, e com os comandantes das forças. Hoje aqui nós quisemos trazer o setor produtivo, lógico, além das nossas autoridades, nossos representantes das Forças Armadas, da parte de planejamento, de execução de projetos, para que todos entendam a importância desse projeto, que vai muito além de orçamento para pessoal. O que a gente está realmente querendo carimbar é recurso para investimento e, principalmente, parte dele para investimento com empresas nacionais que produzem. A gente tem as melhores do mundo em muitos casos aqui no país. Senador Mourão, para encerrar a sua participação e a nossa aqui. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência por essa PEC e principalmente por ter conduzido brilhantemente essa audiência pública. Agradecer todos os expositores aqui, sejam os representantes das Forças Armadas, sejam os representantes da nossa indústria de defesa. Resumindo, número 1, as Forças Armadas, elas querem cumprir sua missão, muito bem definida no artigo 142 da nossa Constituição. E, para isso, ela precisa dos meios, em material e em pessoal. Pessoal, eles têm, mas material tem uma dificuldade enorme em manter o compasso com aquilo que exige hoje de modernidade. Há 100 anos atrás era mais fácil, né? Era menos caro tudo aquilo que era necessário adquirir. Hoje não. A tecnologia, ela não faz baratear custo, é igual na medicina. A tecnologia, ela aumenta custo. O Canhaço, que foi diretor de hospital, sabe disso, né? Muito bem, então esse é o aspecto militar da coisa. E a gente sabe muito bem que as três forças gastam os recursos que a nação lhes coloca de forma extremamente judiciosa. Ninguém joga dinheiro fora aí. E aí nós temos a questão econômica. Qual é o limite que o nosso orçamento pode suportar? A gente tem um debate muito grande aqui no Congresso a respeito da questão fiscal, foi mencionada pelo relator, pelo senador Randolph. E existe um aspecto que foi mencionado por um dos debatedores,
né, acho que foi o nosso representante da Condor, que se o orçamento for liberado no primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro, as Forças Armadas vão conseguir gastar esse orçamento e não vai ter desperdício de recursos. Por que vem acontecendo? E eu digo isso pela minha experiência própria de ter sido secretário de Economia e Finanças do Exército. Se há contingenciamento, se há bloqueio, isso vai ser liberado só lá em novembro, dezembro, termina por não haver o gasto do recurso e isso prejudica o terceiro ramo da discussão que nós tivemos aqui, que são as empresas. E as empresas brasileiras, e mesmo aquelas empresas estrangeiras que vieram se estabelecer aqui no Brasil, como o exemplo dado aqui pela ThyssenKrupp, né, elas investiram e investem muito em tecnologia. E nós temos essa capacidade. Já tivemos um exemplo trágico no passado, que foi da Engesa. A Engesa investiu alto, fabricou aquilo que na época, no início dos anos 80, era o melhor carro de combate do mundo, perdeu uma licitação, o Exército Brasileiro não tinha recurso para comprar aquele carro de combate e a Engesa terminou por ir à falência. Então nós temos que garantir esses dois lados da equação, que as Forças Armadas tenham a sua capacidade operacional, né, e que as nossas empresas, né, mantenham a sua saúde financeira e com ela todos os empregos. Esse é o nosso trabalho, é o nosso dever e a discussão que nós temos que levar avante aqui. Senador Portinho, muito obrigado, um grande abraço aí, parabéns. Hein? Queria ler os dois últimos comentários da participação cidadã pelo nosso site Cidadania para encerrar essa bela audiência pública. O Osvaldo, meu conterrâneo do Rio de Janeiro, devem ser priorizados pelas próprias Forças Armadas os projetos estratégicos, bem como os valores envolvidos divulgando à população. Sim, hoje a gente teve aqui uma apresentação de diversos projetos estratégicos, né, o que também é uma medida de transparência. E o Antônio de Pernambuco, uma força armada enxuta e modernizada, além de ser uma ferramenta dissuasória eficiente, é também uma questão de bom senso e segurança, de pleno acordo. E com isso, nós chegamos ao encerramento. Nada mais havendo a tratar, agradeço mais uma vez a participação dos senhores e senhoras debatedores, declaro encerrada a presente reunião e já os convido para a próxima na CCJ, junto com meu colega Randolfo Rodrigues.